Galera, o Pascoalzinho começou o vídeo aqui, cara, da forma que eu começaria o vídeo, né? Falando dos antes, como que os antes estão se sentindo hoje, hein? O Flamengo não jogou, ganhou 3 pontos ontem e ganhou 3 gols de saldo. Os antes estão mordendo as costas de raiva, né, cara? E maravilha, foi assim que o Pascoalzinho começou esse vídeo aqui, vocês vão ver agora. Galera, faz o seguinte... Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative a sineta. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. E vamos aqui para esse corte do Equipe F e a gente vai comentando o que tiver que comentar. Valeu, tamo juntos. Vou fazer uma pergunta pro senhor. Você já imaginou como é que estão os anti hoje? O Flamengo não jogou, ganhou 3 pontos e 3-0 do placar. Quer dizer, Jesus! Hoje não tem fez um saldo bom lá em Medellín. Os caras não aguentam o tranco hoje, não. Hoje... Vamos esperar pra ver. Vamos ver o que o Palmeiras vai falar, né? O Abel, o Aleiro, alguém, né? Porque estão reclamando o tempo todo disso. É capaz de soltar notinha, né? É capaz, né? Ah, mas ali é outra coisa, Zé. Já mudou? Tem que separar. Entendi. O pato não é ganso. O ganso é uma coisa e o pato não é outra teve, coisa. não teve o Abel reclamando, como não? Como diria aquele amigo nosso, os dois são aquáticos e gramáticos, mas o ganso é diferente do pato. Vamos fazer um diálogo sobre isso. Diálogo. Então, e o São Paulo foi bem, não vou falar nada não. Bem não foi, né? Ué, o resultado é melhor que o jogo ou não? Ontem o Sport Center começou mais cedo, viu, Plihal? E eu não gostaria que tivesse começado, justamente por conta desse jogo que não aconteceu. E a gente continua exportando algo para o mundo que é vergonhoso e que muita gente vende aqui como o charme da Libertadores, né? Isso é Libertadores. Nossa, Deus e a me gente livre. continua fazendo com que isso se torne folclore. Tem que acabar, né? Tem. Mais casos acontecendo, todo ano acontecendo, exportando vergonha para o mundo. E certamente aí o Flamengo conquistando os 3 pontos mais fáceis que já disputou na Libertadores. Mais fáceis no sentido de não ter jogado, mas muito, muito difícil de fácil, entre aspas, né, cara? Porque tava um inferno lá, né? ter viajado e passar por toda essa situação. Ainda carece da confirmação do tribunal da Conmebol, mas não tem muita dúvida, né? Há uma jurisprudência. Colo-Colo, né? A gente tem que analisar a jurisprudência do caso em si. A Sul-Americana, Confederação Sul-Americana de Futebol, quando acontecem fatos desse nível, ou um pouco menor, ou um pouco maior, como o jogo que aconteceu no Fortaleza contra o Colo-Colo no Chile, quando 2 jovens foram mortos fora do estádio pela ação da polícia, e se transformou em uma grande rebelião dentro do estádio, e o jogo foi paralisado no segundo tempo, vocês estão lembrados disso? Eu estava nesse jogo. Então, como tem uma jurisprudência... A primeira forma de atuar da Sul-Americana, libera o estádio. Libera, os torcedores saem do estádio, porque no entorno do estádio fica mais fácil para a polícia controlar o problema. Dentro do estádio pode virar uma briga generalizada e afetar o torcedor visitante, pessoas que não têm nada a ver com o fato. Ponto. Esse é um fato. Libera o estádio. Segundo passo, paralisa a partida por um tempo determinado. Ontem paralisou por 1h e 45 minutos. Um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos. Uma... Falaram na transmissão mesmo, mas eu acho que o Voan ali se confundiu um pouquinho nas contas. Eu acho que foi entre 1h10 e 1h15. Eu acho que teve isso aí mesmo, 1h e 45, porque é só você controlar, se você olhar no relógio. O jogo começou com o horário certo, Eu vou ver 9h30. aqui direitinho, ó. O jogo começou 9h30. 9h30. Eu sei porque eu tenho marcado a hora que foi paralisado o jogo. E aí, o jogo foi paralisado com 5 minutos. Não. A hora. Ó, o jogo parou o às jogo 3. foi paralisado às 22h45. Tá, Se começou 9h30... Então, o jogo foi cancelado 22h45. 1h15. Então, 1h15. 1h15, 1h30, 1h15, também não vai. Com 15 minutos não farão. Você falou 1h45. Tanta Aí seria diferença. mais grave ainda a demora na decisão. Não, eu acho que poderia demorar até 2 horas, esse que tivesse segurança para tirar todo mundo do estádio. Por isso que saíram os torcedores comuns da frente, Aliás, depois o os Tetra matou barra-bravas. a pau, hein? O Tetra deu a informação do jogo cancelado antes que todo mundo. Esse era um outro fato que eu quero elogiar o Zinho, né? Espetacular o Zinho, como sempre, disse que recebeu informação de dentro do vestiário que o jogo estava cancelado e o Flamengo estava esperando 5 minutos depois veio a confirmação autorização da polícia para poder sair. Porque você não pode entrar no estádio e sair a hora que você quer, a polícia tem que orientar.
você não pode sair do estádio porque o jogo foi paralisado. Você precisa ter orientação da Sul-Americana para não dar abandono do campo. Tem algumas coisas que precisam ser notadas. O estádio foi liberado, você está vendo as imagens aí. Depois o jogo foi definitivamente cancelado. Exatamente como aconteceu no Chile. Vai agora para o tribunal. Não tem, na Sul-Americana, como na Europa, não tem tribunal para o juiz conversar com o advogado. É tribunal de pena. São 3 pessoas que julgam. Pré-definido. Um apresenta o fato e 2 dão o julgamento, perfeito? E nesse caso, a jurisprudência é a seguinte: vitória por 3-0 para quem não promoveu a balbúrdia, que no caso é o Flamengo e no caso foi o Fortaleza, e 3 pontos para o time. Mas eu vou perguntar, porque muita gente, eu tô curioso, mas muita gente também deve estar. O 3-0, ele soma no saldo de gols, sim, ou é só simbólico? Sim, soma tudo. O 3-0 soma com placar final. O Flamengo hoje seria líder geral, né? Da Libertadores aí com mais saldos de gols. Sim. Placar final. Porque tem, no caso, inclusive... É o placar do jogo. Inclusive, como se tivesse jogado e ganho de 3-0. Como mudou o regulamento, o confronto direto também tem o seu valor. O Flamengo ganhou as 2 no Independente Medellín, perfeito? E a segunda por 3-0. É isso que deve ser sacramentado. Ainda não está sacramentado isso. Exato. É o Tribunal de Penas da Sul-Americana que vai determinar. Mas... E os gols? Vai para quem, cara? Para quem? Esses gols serão computados, só que quem que foi o artilheiro? Não vai aparecer nome, né? Vai estar lá, Flamengo, 3 de saldo. Mas, é assim, o Elton falou, a gente continua exportando fatos negativos. É uma verdade. É uma verdade. Mas eu e você é um pouco mais novo do que eu, mas somos da mesma geração de repórteres, nós vimos coisas semelhantes ao longo da nossa carreira inteira. Ou até pior do que isso, a gente já viu acontecer. Perfeito? Melhorou. A Sul-Americana melhorou. Outro dia e as punições também. Hã? As punições também são mais severas. São mais severas. E mais rápidas. Nesse sentido, melhorou. A gente precisa progredir em muita coisa. Acho que as manifestações racistas são piores do que a gente já tinha visto. São manifestações que eu não concordo. Todo mundo sabe minha posição a respeito disso. Eu acho que um energúmeno que faz uma manifestação dessa tem que ser preso, sair do estádio preso e ficar preso. E tem umas 2 por semana, né? Não, isso tem. O idiota, o imbecil que faz isso, ele tem que ser preso e tem que ser levado. Não tem o que discutir. Nos países sul-americanos dizem, quando vocês vão para o Brasil, cuidado com isso, que no Brasil dá cadeia. Ainda bem. Deveria dar em todos os países, não só no Brasil, todos os países. Eles avisam isso para os torcedores. Agora, o Flamengo não tem culpa nenhuma disso, hein, gente? 0. Só falta algum... né? Eu não quero xingar ninguém. Só falta alguém achar que o Flamengo tem alguma coisa a ver com isso, né? Só o que falta, cara. Mas do jeito que tem pessoas inteligentes por aí, deve achar, né? O Varmengo. Foi o Flamengo que fez isso. Nossa. Eu vi muitos vídeos, galera, no Instagram, irônicos, tá? Sobre isso. O Flamengo tem 0 de culpa no acontecimento. Óbvio. O Flamengo chegou no horário do jogo, uma pequena torcida do Flamengo, é verdade, até não aconteceu nada. Alguns torcedores ainda, nas imagens... Porque a questão era com a direção do Independente de Medellín, o nosso Mário Marra. E aí é a tal história, nada como você ter gente no local. O Mário Marra ontem, desde as primeiras horas do dia, já adiantava que havia um clima bélico e um aparato policial grande, maior do que o normal, justamente para conter a rebeldia, a revolta dos torcedores contra, especialmente, o sócio majoritário. E sócio, porque ele entregou o cargo. Depois da eliminação no campeonato local no final de semana. Mesmo com esse contingente maior, não foi possível segurar a ira desses torcedores. E a polícia colombiana teve um comportamento, no meu modo de entender, inteligente. Porque aqueles policiais que estavam ali atrás, ali para barrar, porque começou a confusão e eles começaram a pegar as divisórias de metal e começaram a atirar nos policiais, começaram a invadir o campo, como o Boto disse hoje. Alguns torcedores invadiram até o corredor do vestiário. Isso é muito perigoso, né? Por isso que os clubes, de uma forma geral, levam seus seguranças para isso.
E ali, eles começaram a pegar aquelas grades, começaram a pegar umas placas de metal para separar as torcidas e usaram como escudo, começaram a quebrar o canto, porque tem assim, tem a arquibancada e tem aquele canto da arquibancada. Então, com o pé, eles quebram o canto da arquibancada e atiram aquela placa de concreto, o pedaço de concreto, eles atiram contra os policiais. E era isso que estava acontecendo. Então, os policiais esperaram as crianças, os mais jovens, se afastarem dali, porque tinha muita criança e muito jovem, eles se afastaram, tiraram. Depois é que eles subiram. Aí eles começaram a limpar o estádio, tirar todo mundo para fora do estádio. E depois, para quem estava acompanhando a transmissão, ouvia os estrondos fora do estádio. O que é isso? É a ação da polícia com as chamadas bombas de efeito moral. São as bombas que são atiradas. São bombas que fazem muito barulho, mas que é só para fazer barulho, para assustar o cara. Mas tem bomba de gás, tem uma série de outras coisas que a polícia faz. Mas gás lacrimogêneo é brabo. É brabo. Não, o gás lacrimogêneo, para quem já passou por isso, e nós todos já passamos por isso, de uma forma geral nos estádios de futebol, a gente sabe que é terrível. Copa das Confederações de 2013 era quase que o meu perfume. Era todo dia alguma confusão na porta do estádio. Não, poxa vida. Pô, péssimo, terrível. É ruim, a primeira Quase vez... engasguei aqui, galera. Bem na hora que eu engoli a água, o cara fala isso aí, velho. Meu perfume? Primeira e única. Nós somos campeões com o Olympiacos, nós chegamos no aeroporto, não conseguíamos sair do aeroporto. E o trânsito fechando, a polícia veio e jogou essa bomba aí, só que veio dentro do ônibus. É um horror. Nossa, coisa ruim. Não, eu já passei por isso muitas vezes em estádio de futebol, mas tudo bem. Agora, só quero retomar o assunto de que o Flamengo não tem nada com isso, porque vai aparecer alguém dizendo que o Flamengo também foi favorecido nesse jogo da Libertadores. O Flamengo foi favorecido em nada. Está no regulamento e quem promoveu a desordem foi a torcida do Independiente e de Medellín. Que isso fique bem claro, porque você sabe como é que são as coisas. Hoje a gente vive uma situação muito diferente do que a gente já viveu antes. Hoje existem pessoas que têm a capacidade de mover para o lado que elas querem a situação. Eu acho que tem que ser a favor do X ou a favor do Y. Então eles conseguem fazer esse movimento. Eu só quero falar, eu quero deixar bem claro para vocês que o Flamengo tem zero de culpa nisso, hein? Se o Flamengo for campeão da Libertadores, essa não é uma mancha que vai para o Flamengo, não cabe ao Flamengo. Obrigado, Pascoal. Obrigado por falar isso, Pascoal. Por quê? Vai ter gente falando, hein, Pascoal? As pessoas são malucas, né? Isso não. Não sei se o Flamengo será campeão da Libertadores. Para mim é o favorito, mas não sei se será, porque até lá a gente precisa ver o que vai acontecer. Tem muita água para rolar. Mas isso não cabe, não é isso aí o Flamengo tem zero de culpa. Quem tem culpa é o Atlético de Medellín, que não aceitou o estádio vazio, disse que a torcida deveria ir. O Atlético de Medellín não aceitou uma série de outros pontos pedidos, inclusive pela prefeitura e pelo governo, lá na Colômbia. Ele não aceitou. A Sul-Americana também ponderou, não quis. Deu nisso aí. O que vai acontecer? Vai perder os pontos. Não sei se vai ser punido por algum tempo, por algum tempo também em competições sul-americanas. Provavelmente é punição severa. Vai. Do mesmo jeito que o Colo-Colo foi. Vamos ver agora, colocar no ar agora o material produzido pela nossa dupla, que ontem à noite brilhou nessa situação extremamente complicada vivida ontem à noite em Medellín. Mário Marra, Lili Nascimento no ar. Fã de esportes, nossa equipe aqui no dia seguinte ao caos, a toda a confusão que aconteceu no estádio na partida, entre Independiente de Medellín e Flamengo. Claro que vocês acompanharam durante a transmissão, A gente tentou passar um pouco do que estava acontecendo ali no gramado, só que já era uma tragédia anunciada, Mário Marra? Isso desde há uma semana o clube sabia que poderia acontecer. Exatamente, Lili. Na última rodada do campeonato colombiano, o Independiente Medellín jogava em casa contra o Águilas Douradas, perde o jogo por 2-1, perde a possibilidade de classificação para a fase final do campeonato colombiano e o dirigente maior, o acionista majoritário, ele começa a bater boca com o torcedor. Ele estava no gramado e começou. Tava desligado o microfone, me perdoe. Eu queria falar o seguinte, olha a cara de bêbado do majoritário lá, do acionista do Medellín. Olha isso, cara. Ele tá mamadão, galera. Que cara ridículo, velho.
começaram a fazer gestos para o torcedor. O torcedor, obviamente, já estava bravo, ele já vive um contexto, um cenário de o vizinho ser o glorioso, o vizinho, o Atlético Nacional de Medellín, ter 2 edições, 2 taças de Libertadores, ele tentando se organizar e ainda ver o representante dele, o diretor, fazendo gesto para o torcedor. Eles anotaram isso na cadernetinha. Foram para as redes sociais, xingaram, pediram a saída do diretor. No dia seguinte, o diretor realmente, o Raul Giraldo, ele vai às redes sociais e ele fala, pede desculpas, se afasta do clube. Um dia depois, aí já na terça-feira, por uma obrigação legal, tem uma reunião de segurança de quem vai participar de um grande evento e na reunião, isso é um documento que está inclusive no site oficial do Independiente Medellín, e também nas redes sociais, na reunião foi feita a sugestão: portões fechados, não tem condição de receber torcedor. Só que o Independiente Medellín bancou, falou que tinha compromissos comerciais, teve o jogo não, né? Os portões abertos, Os portões foram abertos, teve torcida. O resto da história a gente já sabe. Pois é, a tragédia anunciada porque desde o início, quando a nossa equipe chegou, a gente já percebeu um clima muito hostil. Eles estavam usando laser também, muitos lasers, até em uma das ao vivo, eles usaram no momento que eu estava ao vivo ali, antes da bola rolar, com todo o protocolo da Conmebol, eles já começaram a atirar os sinalizadores. Então, o que eles planejaram é que quando iniciasse o jogo fariam, jogaram os sinalizadores, eles tentaram retirar alguns ali do gramado e conseguiram, só que eles começaram a arremessar em direção da imprensa, pegou fogo na mochila do nosso cinegrafista, né? Eles acertaram ali, começou a pegar fogo em tudo, ele tentando apagar, a gente teve que sair correndo, carregando câmera, microfone, o pessoal da Conmebol tentando tirar nossa equipe dali também. Então, realmente foi um clima muito tenso, né? A gente tentando se retirar daquela zona de guerra. Do outro lado, não estava tão calmo assim, porque também havia uma parte da torcida organizada tentando invadir, mas isso aí perdurou durante mais de 1 hora, né? Até a gente conseguir deixar o estádio. E ainda bombas do lado de fora do estádio também, mostrando a insegurança. Quem quiser sair não teria tanta facilidade assim para sair. Bom, deve ter uma punição pesada nos próximos dias para o Independiente Medellín e os 3 pontos no grupo, dando a classificação antecipada para o Flamengo, né? Exatamente, a gente aguarda agora esse desdobramento, é o que a gente conversava, né, Marra? Tem noites que se falam, é uma noite para ser esquecida, essa é para ser muito bem lembrada e usada aí como exemplo do que não se deve acontecer em uma noite de Libertadores. Isso não pode se repetir mais. Chega, né? Chega. Muito obrigado, dupla. Sem dúvida alguma, chega torcer demais para que isso não se repita, pelo menos não tão cedo. Você chegou a ver como é que ficou a mochila dos cinegrafistas, Elias? Não. A gente tem uma fotografia para te mostrar, para saber do risco, do perigo que todos ali que estavam no gramado correram, Pascoalzinho. Ali foi um rojão que foi atirado e acabou atrás da placa de publicidade. Aí ele já está do outro lado, né? Porque a bagunça estava lá atrás no placar eletrônico, né? Ele já está no gol defendido pelo Independiente Medellín, né? Que estava no jogo início. Eles estavam no gol que era defendido pelo Rossi. E logo que começa a partida, o Rossi já corre para o meio campo, porque ele não tinha condições de ficar ali. Olha lá, já está retirando as coisas. Essa mochila azul que o senhor vê ali é o chamado Live U. Que é o que sobe a transmissão. É a mochila utilizada para a gente entrar ao vivo. A gente entrar ao vivo, né? O microfone, as coisas sendo retiradas ali, porque ficou um clima hostil e a polícia também estava presente ali, requisitando aquele espaço. Esse senhor de terno cinza é o pessoal da Sul-Americana, que pede para o pessoal sair do posicionamento, que a Lili estava ali, o Mário Marques estava na cabine, e a gente vê toda essa confusão aí que foi feita. Assim, é absurdamente lamentável, isso não pode mais acontecer, não pode mais. Não tem, a gente às vezes encontra justificativa para coisa que não tem que acontecer. Isso aí não pode, simplesmente, isso não pode acontecer, ponto. E se acontecer de novo? Se acontecer de novo, a punição tem que ser drástica. Porque existem imbecis que pensam que isso pode ser feito também em outro lugar. E aí a confusão, ela fica de novo pronta. Então, a punição tem que ser, não é severa, é drástica. Afastar o time um período de competições sul-americanas, uma multa pesada, perfeito? Ele vai ficar 5 anos sem disputar nenhuma Copa Sul-Americana. Mas se ele se classificar, não joga. Está fora. Está fora.
até o pessoal se conscientizar que isso não pode acontecer. Senão vira o quê? Guerra, batalha. Elton Serra, já em Porto Alegre, onde o Flamengo joga no domingo contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, o treinador e o executivo de futebol do clube, na verdade, eu não sei se o Boto é executivo de futebol ou diretor de futebol, enfim, a nomenclatura, eu não sei, mas todo mundo conhece o José Boto. Contratado, fazer todas, faço todas. Bote, escanteio, cabeceia, tudo, e se precisar, defende. Os dois falaram a respeito do ocorrido de ontem. Depois deles falarem, eu quero o teu comentário. Vamos lá. Que foi visível para todo o mundo, não havia segurança no estádio, de forma que os intervenientes do espetáculo e as pessoas também que estavam lá pudessem assistir de forma segura, e levou a que as pessoas se terminassem, até meu espanto, demorarem tanto tempo, porque às vezes situações deste tipo, 45 minutos depois, o árbitro, quando verifica que não existem condições, logo acaba o jogo. Esta situação prolongou-se um pouco mais. Pronto, mas eu não sou nenhum especialista na matéria, mas o que eu falo é das regras que eu conheço durante toda a minha vida desportiva. Mas acho que é uma coisa normal, como já aconteceu no passado de outras equipas, que eu acredito que vão-nos dar os 3 pontos, porque também não existe mais tempo para jogar, e acho que em todas este tipo de situações a equipa da casa é prejudicada porque não conseguiu organizar um evento desportivo com segurança. Isto é uma coisa muito normal no futebol. Eles nada tinham contra o Flamengo, agora nós estávamos ali no meio, não é? E eles começaram a arremessar aqueles, como é que vocês chamam aqui? Sinalizadores, não é? Pedras, ferros, aquilo entrou tudo, não é? Não havia nenhuma condição de segurança, não sabíamos lá se alguém tinha uma arma, uma faca, uma coisa qualquer, e sentimos um pouco ameaçados, como é óbvio, mas também nunca foi nossa intenção, nunca dissemos a ninguém que não queríamos jogar. Nós queríamos jogar era em segurança. E pronto, e nós limitámos-nos a acatar aquilo que a COL disse, porque realmente não havia mesmo condições nenhumas para jogar. Eles abriram o expediente, não é? Aquilo vai ser analisado pela Comissão Jurídica, não sei se é assim o nome, Departamento Jurídico da Conmebol, que, na minha opinião, não tem outra solução se não dar-nos os 3 pontos. Eltinho, arremate, por favor. Bom, o Boto até falou com a gente ontem no Sport Center, ainda em Medellín, falando sobre a tensão que tomou conta do estádio, principalmente dos jogadores. A gente viu até os jogadores tranquilos, aquelas fotos no vestiário, brincando com inteligência artificial, mas é claro que fica um momento de tensão e de indefinição com relação ao que poderia acontecer. E a dúvida que ficou, Plihal, a gente ouvindo agora o Boto, acho que um pouco mais calmo também, todos no Flamengo, quando sai dessa situação, se o Flamengo tinha conhecimento, claro, de que isso poderia acontecer. E o Flamengo tinha conhecimento de que poderia acontecer isso em Medellín, só que os policiais, a segurança da cidade, de Antioquia, na verdade, que é a região ali onde fica Medellín, a gente está vendo aí os jogadores fazendo essa brincadeira, a polícia garantiu que haveria segurança. E isso cria, inclusive, um álibi de defesa para o Flamengo. É claro que o Flamengo é o terceiro interessado nessa história, desse julgamento que vai acontecer, não a revelia. Não vai ter como o Independiente Medellín recorrer e vencer. A punição, inclusive, pode ser maior do que foi para o Colo-Colo, por conta até de a recomendação ter sido de um jogo com portões fechados e o clube atravessou isso. Com a anuência da Conmebol, é verdade, mas atravessou uma recomendação da segurança pública da cidade. Mas a questão o Flamengo não jogou. Eu acho que a logística não muda, não é, Plihal? Porque a viagem acontece do mesmo jeito, a distância é a mesma, mas acaba sendo uma espécie de descanso para os jogadores que não atuaram, não jogaram 90 minutos. Ganham 3 pontos, porque vão ganhar, o Pascoal falou muito bem, ainda não está definido, mas o Flamengo vai ganhar 3 pontos. Volta para casa com 3 pontos e com os jogadores atuando 5 minutos. Eu acho que isso também pode pesar a favor de um time que tem reclamado do calendário, assim como muitos outros,
de uma sequência de jogos insana e o jogo seria muito intenso, o jogo prometia ser muito físico. O Flamengo volta com todo mundo inteiro agora para focar nesses 2 jogos, né? Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, os 2 jogos que tem pela frente. Muito bem, olha só, galera, a condição que ficou o estádio Anastácio Girardot. Olha aí, cara, cadeiras arrancadas, queimadas, jogada no gramado, na polícia, né? Olha só, cara, queimadas e quebradas, né? Vamos trazer aqui essa reportagem. Ó, Independente Medellín, Flamengo teve 9 detidos e 113 cadeiras quebradas. Tinha que ser o contrário, né? 113 detidos e 9 cadeiras quebradas. Mas é assim que ficou o estádio, ó. Temos aqui essa matéria, né? Para trazer as imagens, olha aí. Tudo quebrado. Que loucura, cara, que loucura. Olha aqui, ó, pegando fogo, né? Meu Deus do céu. Tem um contexto da confusão toda. E é isso. A bola rolou por alguns minutinhos, né, cara? 2 minutinhos, né? Aí já parou. O Flamengo quase fez o gol, cara. Quase fez o gol. Meu Deus do céu. Galera, Flamengo tá lá em Porto Alegre. Domingo tem Flamengo e Grêmio, né? Às 7h30 da noite. Ou 19h30, como queira. E é isso, valeu, tamo juntos. Eu já tô aqui, cara, pensando já na próxima partida, tá? O próximo vídeo que eu trazer aqui no canal, a gente já vai falar de Flamengo e Grêmio, tá bom? Então, deixa o like, se inscreva aí no canal, aqui no canal, e ative o sininho. Saudações, tamo juntos, fui!